Olá, nono ano, bem-vindos a mais uma aula de artes, aula de número 34, no qual a gente vai continuar falando ali sobre a dança, né? Então, sem mais demoras, vamos começar. A gente falou sobre a dança étnica, né? E a dança artística, aquela diferença ali entre as duas, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história, sobre o desenvolvimento, assim, da dança até chegar na forma como a gente chegou, né? Sobre algumas regras e depois de como essas regras foram é, questionadas e etc, né? Nós vamos começar falando do mais clássico aqui, acho que é a dança considerada mais tradicional que a gente tem hoje em dia, no sentido de cheia de regra e de detalhes que tem que ser seguidos, etc., que é o balé, né? O balé, ele nasceu ali na Itália, no século XV, mas ele basicamente é, ele faz parte muito da cultura europeia, né? Ele se espalhou ali, quando ele chegou na França, ele atingiu o máximo da força dele, né? Então, a maioria dos passos, a maioria das coisas conhecidas assim do balé vem dessa tradição francesa, né? Aqui a gente tem uma cena que vocês vão reconhecer com certeza, né? Que se trata de um balé e é de um espetáculo de balé específico que é o Lago dos Cisnes, né? Muitas das obras de balé elas contam histórias, né? E eles têm 5 posições básicas, assim, que são consideradas uma regra, né? Que elas são consideradas o centro do que esse balé vai fazer, né? E aí elas garantem sempre estabilidade, dinamismo e força, né, nesse movimento, né? Saltos e piruetas, a coluna sempre estável, o pescoço alongado, então tem sempre um pouco essa coluna bem retinha, assim, né? Da pessoa fazendo uma coisa bem estável, e os pés e as mãos, que normalmente eles ficam mais tortos para você conseguir dar força nos movimentos que você está fazendo, né? Então, é uma coisa bem rígida, se você fizer com o corpo mais molenga, já é considerado errado, já é considerado feio, imperfeito, né? Então, tem o seu próprio valor, né? Tem a sua própria beleza, esses passos rígidos, né? Essas regras, elas criam uma coisa bem específica, bem reconhecível, bem bonita, mas às vezes os artistas eles querem expressar outras coisas com seus corpos, né? Então, você tem muitos artistas insatisfeitos com isso, e a dança moderna que a gente vai ver daqui a pouquinho, ela é inspirada basicamente em questionar isso daí, né? Alguns dos passos mais famosos ali do balé, né? São esses aqui, que a gente está vendo aqui, o demi-plié, ou o plié quando ele é um pouquinho mais marcado que isso aqui, né? Que é essa dobrinha do joelho aí que você faz, né? E o bracinho para baixo. O tendu, esses aí que você começa a posicionar o seu corpo, né? Para uma direção. E o devant, né? É esse aí que a pessoa levanta a perna aqui, cruza a perna na frente. Você não tem muita variação, né? Desses passos, você usa sempre eles, né? E aí, de acordo com a ordem na qual você vai usar eles, né? Ou qual pirueta, qual salto que você vai fazer a partir dessas posições que você varia o que você está fazendo e que você conta as histórias aí super conhecidas, né? Como Circe, o Quebra-Nozes e o Lago dos Cisnes, que já foram passados e repassados e montados e remontados e várias vezes utilizados contadas essas histórias, né, com montagens diferentes em vários momentos da história, vários lugares, vários teatros, várias companhias de balé, etc. E a gente tem um exercíciozinho aqui em cima, então pausem rapidinho para fazer e a gente já volta. E voltamos. Lê as afirmativas abaixo, assinale a alternativa falsa e reescreva corretamente. A falsa é que os passos do balé clássico contenham vários movimentos da coluna e quadril. Isso é falso, né? A coluna e o
quadril, normalmente eles vão ficar parados e você vai mover apenas o braço e a perna enquanto mantém essa coluna alongada. E aí a gente tem um caso aqui que foi quando os caras questionaram pra caramba essa dança aí do balé, né? Quando a gente começa a desenvolver a dança moderna, que é o caso do Vaslav Nijinsky, o grande bailarino. Ele era considerado um deus da dança porque ele tinha uma técnica incrível de balé. Ele conseguia fazer aquela dança rígida, firme, conhecida ali do balé, de forma extremamente competente, né? Ele conseguia reproduzir muito bem aqueles passos ali difíceis. As pessoas adoravam a técnica dele, né? A capacidade dele de fazer aqueles saltos e outros movimentos. Só que para ele aquilo ali não foi o suficiente. O Vaslav, ele decidiu que ele tinha que expressar mais coisas do que aqueles passos rígidos do balé estavam fazendo. Então, quando ele fez quando ele estreou, né, esse espetáculo de dança aqui, o Entardecer de um Fauno, ele estava falando sobre um ser mítico ali, o Fauno, né, que estava envelhecendo, que estava tratando de ir para um momento final ali da vida, né? Era sobre envelhecimento, sobre pensar na morte, sobre enfraquecer o corpo e todo esse tipo de coisa. Então ele achou que dar os saltos rígidos, né? Os grandes saltos e as posições rígidas e a movimentação forte ali que o balé costumava ter, aquilo ali não conseguia expressar muito bem essas questões que ele estava querendo mostrar. Então, em vez disso, ele praticamente ficou pregado no chão, não deu saltos, né? Os movimentos dele quase sempre eram feitos de perfil, assim, de lado, e tinha pouca coisa assim mais exuberante do você olhar de frente, né? Ele mantinha cotovelos, pulsos e joelhos dobrados quase o tempo todo, né? Então ele dava sempre uma impressão de fraqueza, de quem está encurvado, né? Não tinha aquela questão da postura do balé, de você ficar imponente. Então as pessoas na época odiaram o que ele fez. Ele foi extremamente criticado por aquilo ali, quando na verdade ele estava sendo um artista incrível, porque ele estava sendo questionador e estava trazendo algo novo que com o tempo todo mundo começou a fazer. No ano seguinte ele fez uma outra coreografia, né? A Sagração da Primavera, no qual ele fez movimentos super vigorosos, super violentos, então sem aquela doçura, sem aquela leveza que o balé quer passar, né? Figurinos grotescos, feios, né? Baseado no folclore russo e na música revolucionária ali da Rússia também, né? Que a gente estava tendo a Revolução Russa, já tinha acontecido ali, né? Então, todas essas paradas estavam ali no imaginário do cara, então ele queria passar uma ideia de violência, uma ideia de feiura, uma ideia de morte, de guerra, de revolta, todas essas coisas que estavam acontecendo ali, né? E aí essa Sagração da Primavera também foi super mal vista, vaiada do começo ao fim. Esses espetáculos eram considerados extremamente escandalosos. Porém, a partir desses balés aí russos, né, e de todas as coisas que estavam sendo discutidas ali naquela época, do qual o Nijinsky foi Vaslav, né, Nijinsky, perdão, falei errado, ele foi considerado um expoente ali, né, a partir daquele momento ali, o mundo da dança foi completamente abalado, vários artistas entenderam quais eram as críticas que estavam tendo aquilo ali, e você teve vários e vários trabalhos, né? Isadora Duncan, Martha Graham, Rudolf Laban, o Sergei Diaghilev e etc., né? Vários artistas que complementaram aí, né, esse questionamento da dança, e hoje em dia a dança ainda existe balé, né? Mas a dança de balé e a dança moderna são coisas bastante diferentes. Talvez eles não sejam mais tão inimigos, tão rigidamente separados um do outro como eles foram no início, né? Mas ainda são tradições bem diferentes. E aí outro caso é a Isadora Duncan, né?
que ela quis questionar o balé de uma outra forma. Ele pensou, o balé foi criado no século XV, né? Então, o que era feito de dança antes do século XV? Porque tinha humanidade antes disso. Será que a humanidade não dançava até ser criado o balé? Então, a Isadora Duncan, ela buscou ali olhar para um passado, né? E ela acabou se inspirando na Grécia. Ela decidiu dançar de uma forma, segundo ela, né, mais próxima do que seria um corpo natural. Então, ela não usava sapatilha, dançava com os pés descalços, né? Usou outras formas, outras posições corporais diferentes das do balé clássico, né? Com túnicas inspiradas na cultura grega, em vez de usar, né, aquele tutu, né, aquela roupinha específica ali do balé, né, com aquela sainha rodada, com meia calça e etc, né? Começou a dançar em espaços abertos, buscando uma integração com a natureza, né? Então ela foi bastante divisiva na época, né? Tinha gente que amava e tinha gente que odiava a dança que ela fazia, mas ela virou um grande símbolo de liberdade e marcou a dança moderna também, ok? Então pausem, façam mais um exercício aí, rapidinho, e a gente já volta. Ao lado de cada afirmação, assinale C, relacionada ao balé clássico, e M, na dança moderna. Teve origem na Itália do século XV, é o clássico. Criou a possibilidade de trocar sapatilhas por passos com pés descalços, por exemplo, moderno. Em seu início, era executável exclusivamente nas cortes reais, era a clássico balé. É um tipo de dança que conta uma história por meio de passos estruturados em uma técnica rígida, é o clássico balé. E uma de suas artistas principais foi Martha Graham, moderna. Buscou alcançar uma relação menos artificial com o corpo, mais próxima da natureza, é a moderna. E aí outro exemplo, né, de dança moderna é a dança da Loie Fuller, que é essa artista, né, americana, uma das primeiras a levar a dança moderna ali para os Estados Unidos, né? Que ela tinha muito essa questão aí do esvoaçar, né, do vento batendo na roupa. A vida dela já, em muitas questões, questionava, né, a sociedade ali, porque ela tinha... ela trabalhava com as profissões entrando nos espaços que normalmente eram dos homens na época, né, por conta do machismo. Então, ela era própria empresária, ela era diretora e produtora de uma companhia de balé, né? Então, ela não necessitava de homens dominando ela de forma nenhuma, como era tratado como natural naquela época ali, né? Ela aboliu o palco tradicional, ela parou de fazer as coisas ali, tipo, num teatro, em cima de um palco, com a plateia olhando, ela fazia as manifestações de dança dela em espaços abertos, né? E ela começou a usar iluminações totalmente diferentes, dançando ali à luz do dia, né? Figurinos brancos que refletiam a luz, né? Refletores de luz colorida para que aquela roupa ganhasse cores diferentes, dependendo de em qual ponto da dança ela estava, né? Então, tudo isso fez muita diferença. E alguns detalhes, né, que o livro ressalta aqui para gente. O enorme figurino de seda dela, né, alterava a forma do corpo. Não é mais como se ela tivesse braços e pernas e tronco. É como se ela tivesse asas e pernas e cauda, né, e o tronco aqui na frente, mas tudo isso aqui fosse o corpo dela, como se ela fosse meio que parecida com um pássaro ou uma borboleta ou alguma coisa assim, né? Quando era em espaços fechados, ela projetava luzes sobre o corpo, e conforme ela estava em um lugar mais aberto, com uma luz solar mais forte, assim, né, a roupa de seda brilhava e se movimentava, né, e fazia parte da dança, acrescentava alguma coisa na dança. E por aí vai. Então, várias novidades aí trazidas pela Lua Fúria. Então, não temos uma pessoa que faz a dança moderna acontecer, né? A dança moderna vai acontecendo conforme o Václav questiona uma coisa, a Martha Graham questiona uma outra coisa, aí a Isadora Duncan, né? Ela faz mais uma outra coisa, e aí a Loa Fuller faz mais outra coisa, e mais outros artistas em vários cantos vão questionando.
Classifique os tipos de dança. Então, vamos para o nosso exercício. Classifique os tipos de dança apresentados na imagem abaixo, com as palavras do quadro, né? Balé clássico, esse uniforme, praticamente, né? E esses passinhos da mãozinha bem óbvios, né? A dança teatro, com os personagens aqui vestidos de várias coisas, né? A dança étnica é essa dança. Esse aqui eu acho que era o mais difícil de reconhecer para vocês, né? Mas eu acho que essa é uma dança flamenca, que é a dança étnica espanhola, né? E a dança moderna com o pessoal ali no chão, eu acho que esse pessoal aqui no chão deixa bastante claro que é a dança moderna, porque cair no chão seria algo considerado uma falha, né? Para a dança mais tradicional, mas que aqui no nosso caso a gente tem vários questionamentos, inclusive questionando essa parada de a pessoa não pode mais ir para o chão para demonstrar justamente a questão da falha, da fraqueza do ser humano, né? Então a dança moderna ela quer acima de tudo expressar as coisas e ela não tem limites no que ela usa de palco, no que ela usa de roupa, no que ela usa de movimentos do corpo e de expressividade do rosto, né? Tudo para ela é uma forma de você demonstrar a emoção, a reflexão, o pensamento que está por trás daquela dança. E aí, né, depois que a dança moderna abriu todos os caminhos e que a gente começou a ter cada artista fazendo o que ele quisesse, você tem várias formas diferentes de movimento, né? Isso se junta com a identidade de cada povo, com a dança étnica, né? E aí a gente tem várias formas de dança, né? Alguns exemplos: balé clássico, samba, dança contemporânea, o hip hop, o funk, né? Vocês dançam o funk, vocês sabem basicamente quais são os passos específicos que o funk tem, né? Isso reflete a cultura e o povo que deu origem, né? Da mesma forma que o balé clássico ele demonstra os valores europeus ali da época do século XV, no qual ele foi montado, né? O samba ele mostra ali os valores das raízes africanas brasileiras, né? Da realidade de mistura cultural aqui do Rio de Janeiro, do Brasil. E aí isso se reflete, claro, no movimento que a pessoa está fazendo, né? O balé, ele tem essa textura rígida, porque a cultura europeia dessa época na qual ele foi criado era super rígida, enquanto que o samba, ele é todo malevolente ali, né? Tem toda essa coisa do movimento balançar, né? Porque ele é representado com base na cultura africana que misturava dança com religião e com essa questão de entrar em transe, né? Então, isso tudo aparece no que a gente tem ali de passos. E aí, por último, né, a gente tem aqui mais um caso de uma pessoa conhecida, né, que é o Ivaldo Bertazzo, que ele é um dançarino paulista, né, brasileiro, dança desde os 16 anos, e ele levou a iniciativa de fazer as pessoas dançarem. Porque você ir assistir um espetáculo de dança já é algo que a maioria das pessoas não fazem e que é mais raro ainda, né, que as pessoas se sintam com a capacidade de dançar. Você tem um pouco essa questão de, quando a pessoa está na festa e já tomou umas, ela começa a dançar, porque aí ela se sente livre, mas que na maioria dos dias dela ela não se sente livre para dançar, ela não se sentiria livre para subir num palco de um lugar e fazer a expressão de dança dela, porque isso é só para os artistas, etc. Né? Então, com esse projeto Dança Comunidade, esse Valdo Bertazzo, ele começou a levar a dança para as pessoas, ele levava pessoas comuns para dançarem e tentar fazer com que todas as pessoas se sentissem cidadãos dançantes, ou seja, dançarinos não profissionais, mas que têm o direito de se expressar pela dança. Não necessariamente você precisa ser um artista genial, com um corpo totalmente preparado para dança, para você dançar. Dançar é algo que pertence a todo mundo, né? E é algo bom, gostoso de fazer, né? Lança uns hormônios bons no nosso corpo, ajuda a gente a manter um preparo físico, ajuda a gente a se expressar e a ficar feliz naquele momento, às vezes ajuda a gente a, sei lá, seduzir alguém que a gente está interessado, às vezes é um momento legal de você criar um laço com os teus amigos, enfim, a dança tem várias utilidades, né? Boas pra gente
mas é algo que quase ninguém se sente totalmente à vontade de fazer, né? Então, com esse projeto, o Bertazzo tenta fazer a gente se sentir mais livre, né, para dançar e tal. Ok? Com isso, eu acho que a gente fechou o nosso capítulo, né? Ah, não, temos mais um exercíciozinho sobre esse pedaço aqui do Ivaldo, né? Pausem aí e façam, e a gente volta para corrigir em 3, 2, 1. Voltamos. Assinalar as alternativas que se referem corretamente ao trabalho do Ivaldo Bertazzo, né? É esse terceiro, busca por meio do movimento desenvolver a autonomia de quem pratica, realiza assim projetos sociais com jovens da periferia de São Paulo, atende públicos das mais diversas classes sociais e idades, ok? Agora sim, com isso nós fechamos a nossa aula e o nosso capítulo, e então na próxima aula temos capítulo novo. Obrigado por estarem aqui. Espero que a aula tenha sido interessante e a gente se vê na próxima. Um abraço.